Olá, eu sou José Ricardo Pesopani e nós vamos falar sobre sistemas silvipastoris com eucalipto. Sistema silvipastoril é um sistema integrado com a presença das árvores. É uma combinação intencional onde árvores, pastagens e o gado estão numa mesma área ao mesmo tempo e manejados de forma integrada. Essa modalidade de produção é uma alternativa para incorporar a produção de madeira ou outro produto florestal ao empreendimento pecuário, reunindo as vantagens econômicas que cada componente do sistema tem em separado, ou seja, o rápido retorno da atividade pecuária e as características favoráveis do mercado para produtos florestais madeireiros. Uma decisão muito importante na definição do sistema silvopastoril é a escolha da espécie que vai ser utilizada como componente arbóreo no sistema. Uma das principais características a ser observadas na escolha da espécie é a aptidão climática da espécie florestal para a região onde o sistema silvopastoril vai ser implementado. As características climáticas têm que ser favoráveis ao desenvolvimento das árvores. Além disso, algumas características são importantes para a decisão da escolha da árvore. A árvore tem que ser uma espécie de fácil estabelecimento, tem que se ficar atento às exigências do mercado para os produtos oriundos daquela árvore no sistema, como madeiras, frutos, sementes e outros. Tem que se vislumbrar, né, a possibilidade da agregação do valor desses produtos advindos das árvores. Além de fácil estabelecimento, a espécie tem que apresentar um rápido crescimento. A raiz, o tipo de raiz das árvores é importante para minimizar a competição entre a árvore e a pastagem. Além disso, na escolha da espécie arbórea, pode ser observados alguns aspectos a produtos que essa árvore vai fornecer aos serviços ambientais, como fixação biológica de nitrogênio, mobilização de fósforo, ciclagem de nutrientes, a sombra para os animais, para aumentar o conforto térmico do animal nesse sistema, e a compatibilidade entre a pastagem e o gado. Em função de suas características, o eucalipto é uma das espécies mais utilizadas em sistemas silvopastoril no Brasil. Ele apresenta diversas características que favorecem o seu uso. Ele apresenta um rápido crescimento, a copa das árvores das espécies e materiais clonais de eucalipto geralmente apresentam copa rala, isso minimiza o efeito da competição entre a árvore e a pastagem. O eucalipto possui elevado rendimento econômico e proporciona usos múltiplos, com a produção de múltiplos produtos madeireiros e não madeireiros, como, por exemplo, extração de óleos essenciais e tanino. Além disso, o eucalipto possui diversas vantagens econômicas. Existem no mercado uma oferta de diversos clones que foram melhorados pelas indústrias de melhoramento florestal para as diversas regiões do país. O mercado final dos produtos do eucalipto ele é menos arriscado quando comparado a outras espécies madeireiras. Ele apresenta rápido crescimento. Existe uma gama bastante grande de profissionais especializados na espécie. E existe uma oferta muito grande de mudas, materiais genéticos distintos e domínio das práticas de silvicultura do eucalipto. No Brasil, existem aproximadamente 10 milhões de hectares com ocupação florestal, né? E as duas principais espécies plantadas nas diversas regiões do país são o eucalipto e o pinus. O eucalipto ao redor de 80% de toda a produção florestal brasileira. Isso demonstra, então, que existe aptidão climática da espécie para todas as regiões do país. Existem materiais vegetais, existem espécies de eucalipto, do gênero eucalipto, para diversas regiões, regiões mais quentes, regiões mais frias, né? Regiões mais secas, regiões mais úmidas. Então, existe uma gama muito grande de possibilidades de escolha de material vegetal da espécie para as diversas regiões.
Se isso se aplica, né, à área de silvicultura, à área de produção madeireira do país, isso também pode se aplicar se a gente for escolher uma espécie, uma dessas espécies, para inserir no sistema silvopastoril. A gente, então, tem a aptidão climática da espécie para todas as regiões do país. Existem aproximadamente 21 espécies comerciais, né, do gênero de eucalipto. Algumas com madeiras mais densas, outras com floração precoce, outras espécies que fornecem óleo essencial para a indústria. Então é fácil, ou não é muito difícil, você achar uma espécie de eucalipto para inserir no sistema silvopastoril, que vai, além de promover todos os benefícios para aquele ambiente da pastagem, especialmente, né, na questão do conforto térmico, também vai atender a necessidade do produtor com relação ao uso econômico desse material que vai ser produzido na área. E aí, em função desse uso, se tem espécies mais recomendadas para cada uma das finalidades. Por exemplo, se a utilização da madeira vai ser para morão de cerca, as espécies de eucalipto que mudou o gênero, né, o Corímbia citriodora, popularmente conhecido como eucalipto, o eucalipto toleriana e o eucalipto cloesiana são espécies adequadas. Se é para a produção de mel, chamado pasto apícola, as espécies de eucalipto uruflira, camaldulensis e robusta são as mais adequadas. Para óleo essencial, o citriodora, o excerta e o stageriana. Para carvão vegetal, eucalipto paniculata, cloesiana e o citriodora. Para celulose, as espécies grandes, urofila e saligna, ou os híbridos, né, dos gêneros grandes e urofila. Para serraria e construção civil, grandes, eucaliptus duni e eucaliptus pilulares. E para marcenaria, as espécies grandes, maculata e citriodora. Então perceba que existem diversas espécies para os diversos usos e finalidades. Então, num projeto de implantação de um sistema silvopastoril, em função desse mercado que você vai destinar o produto florestal, isso vai te auxiliar na escolha das espécies. De maneira geral, a literatura, né, tem mostrado que nos sistemas silvopastoris, as maiores opções de uso, né, estão focadas especificamente em função da grande oferta de material genético, né, disponível para as diversas regiões. As maiores opções estão relacionadas aos clones do híbrido de eucalipto urograndes, né, o cruzamento da espécie urofila com grandes, especialmente os clones H13. Esse clone ele pode trazer aí uma desrama natural baixa, então pode ter um sombreamento excessivo, precisa tomar cuidado com isso, trabalhar um pouco com a questão de manejo de desrama. Mas também clones como o GG100, GG157, clone o I144, o I224, o I407, eles são os mais plantados nos dias atuais e com boa aceitação no mercado. Também existe o clone GPC23, um clone de eucalipto grandes, e clones Grancan, que cruzamento das espécies de eucalipto grandes com camaldulenses, como Grancan 1277. Então, existe uma diversidade grande de materiais genéticos para escolha e uso em sistemas silvopastoris. Uma decisão importante no planejamento do sistema silvopastoril com eucalipto é como que essas árvores vão ser inseridas na pastagem. A maior parte, ou quase a totalidade dos sistemas silvopastoris, eles estão implementados em árvores plantadas em linhas nas pastagens, como essa ilustração mostra. As linhas podem ser renques, né, de linhas simples, linhas duplas ou linhas múltiplas, né? Essas faixas ou esses renques de árvores, eles facilitam diversas atividades no sistema. Na escolha, né, da orientação dessa faixa ou dessas linhas, a primeira coisa que a gente leva em consideração, especialmente na região tropical, região com alta incidência de chuvas, é se o terreno for declivoso, né, o plantio dessas linhas em nível nesse terreno, né? Ou a escolha, se o terreno for plano,
de uma orientação pelo proprietário. Essa escolha pode ser em renques no sentido leste-oeste ou norte-sul. Quanto mais próximo da região equatorial, mais da região tropical, essa decisão impacta menos. Quanto mais distante da região tropical, essa escolha é mais importante, sendo que nas regiões do subtrópico, né, a partir dos estados da região sul do país, essa escolha deve favorecer, num terreno plano, deve favorecer a orientação norte-sul, para evitar o sombreamento excessivo da faixa da orientação leste-oeste nessa região. Na região tropical, isso é menos importante. Tá? Na região tropical, tem se escolhido mais as orientações leste-oeste, que essa orientação leste-oeste ela favorece a insolação, né, no período de verão, na época mais chuvosa, primavera e verão, entre os meses de outubro e março. As linhas podem ser únicas, duplas, desalinhadas, né, em forma de quincôncio para facilitar a entrada de luz, né, nos renques. Então, existe uma diversidade muito grande de opções. As linhas duplas, elas exposição ao sol, pelo menos em um dos dois lados da faixa, né? Então, tem uma boa taxa de crescimento das árvores. Então, a escolha da orientação e do número de árvores, ou do número de linhas na faixa, vai depender muito do objetivo do projeto.